Vamos lá, gente. É, eu vou. Nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é. Para que você saiba, como você percebeu, está meio que em clima de Natal ainda, de véspera de Natal, porque nós estamos hoje, 25 de dezembro. Hoje é Natal, né? E o nosso tema é se na véspera de Natal essa pessoa pensou em você, como que ele estava referente a você, né? Se vocês estão separados, esse vídeo aqui é voltado para essas pessoas, tá? Que estão em um relacionamento, ou que estão brigados, ou que estão separados, estão distantes. E você gostaria de saber como essa pessoa estava, como essa pessoa passou a noite de Natal no tocante a você, referente a você. Se ele pensou em você, como pensou, ok? O que ele estava vivendo. Então, vamos aqui colocar a última cartinha para que a gente possa. Você escolhe uma das cartas, um dos três montinhos, aliás. Um, dois, três. Você pode parar o vídeo. Vou dar 3 segundos para que você pense. Bom, vamos começar por um montinho 1. Gente, esse jogo aqui, eu poderia fazer a leitura dele. eh, Poderia levantar essas cartas. Mas a minha intuição me pede para que eu não levante, tá? Me pede para que eu não levante, porque eu tô vendo nitidamente eh, que esse jogo aqui, ele tá voltado para alguém que estava vivendo, que está vivendo, se vocês estão separados, essa pessoa está vivendo grandes problemas sociais, tá? Ou grandes problemas como a questão paterna ou de trabalho, né? Uma pessoa que está com grandes problemas, ela está sentindo falta, algo na vida dela se findou, se partiu, acabou. E essa pessoa, ela está sentindo falta disso. E ela está com muitos problemas no tocante a isso aí, tá? Era como se ele vivesse, e esses problemas dele, dele ou dela, tá? Vem a partir de uma questão de. Era como se ele vivesse uma situação de grande felicidade com uma terceira pessoa. Possivelmente essa terceira pessoa seja você. E eu vejo que ele viveu talvez um triângulo amoroso. Se não, vocês tinham uma relação de muita intimidade. Se vocês não tinham nada, se era só um paquera, ele vivia com você uma situação de muita alegria, né? Que pelo que eu vejo aqui acabou também. Talvez vocês estejam sem perspectivas e ele esteja cheio de problemas por conta disso aí, né? Ele esteja, se ele não estiver com problemas, ele está se sentindo com muitos obstáculos porque ele está sem perspectiva. Houve um desprendimento aí da sua insistência. Talvez você fosse aquela pessoa que persistisse muito nele, sabe? Persistisse muito na relação de vocês e ele simplesmente percebeu que você deixou de insistir. E eu vejo que ele está assim, se sentindo com o ego ferido, possivelmente. Ele está se sentindo desolado, sabe assim? Sabe aquela pessoa que está se sentindo meio que desprezada? Por conta de que ele não está se sentindo amado. Ele não está se sentindo o último biscoito do pacote. Ele não está se sentindo, tá? Porque talvez essa pessoa, se fosse aquele tipo de paquera, que
fosse muito namorador, namoradeira, sabe? Fosse aquela pessoa que chegasse num ambiente, tinha outras pessoas querendo e ele se sentisse, sabe? Ou ele simplesmente fosse uma pessoa que se sentisse bem, ou se sente bem, ou se sentia bem naquele momento, por você estar lutando por ele. Ele se sentia com o ego lá em cima, pela sua persistência, pela sua insistência. E ele simplesmente perdeu isso. É como se você tivesse se desprendido, você tivesse deixado para lá essa situação, né? Tivesse deixado de lutar, tivesse aberto mão dele, né? E ele está com orgulho ferido. Ele está deixando de se sentir a última Coca-Cola no deserto, né? Porque aqui eu vejo que ele está se sentindo, o Dom Juan está meio que caído, né? Aquela paixão que ele tinha, aquela paixonite que ele tinha, o que ele achava que você tinha, não tem, né? E parece que o que ele está fazendo aí, as paqueras dele, o relacionamento que ele possa estar vivendo aí, é mais por uma questão assim dele se manter como o paquerador. Mas de verdade, ele não está se sentindo bem não, tá? E também eu vejo aqui que tem uma questão de que possivelmente isso veio a trazer para ele também questões financeiras, tá? Uma mudança financeira, grandes novidades financeiras que eu chegar para ele de crescimento, né, abundância, para ele aí não chegou. Eu vejo que ele estava esperando novidades. Se ele estava esperando novidades de você, ele estava esperando grandes coisas de sua parte. Ele possivelmente estava esperando de você é, novidades, sabe? Que você superasse qualquer problema que vocês tivessem tido, o que houve entre vocês. Estava esperando que você superasse isso aí, que você viesse até ele, tá? Trazendo novidades boas, novidades alegres, novidades que deixasse ele novamente feliz, se sentindo em seu ambiente, se sentindo como ele gostava de se sentir. E parece que isso não houve. Parece que não aconteceu. Não chegou essa novidade e ele ficou se sentindo acuado. Sabe aquele peixe fora d'água? Sabe aquele peixe ali que está querendo, está procurando água para nadar e não está encontrando? Pronto, exatamente isso. Então, eu vejo que o que eu vejo aqui, a única carta que caiu de cabeça para cima foi a carta dos problemas, das dificuldades, né? E talvez isso também tenha trazido para ele um pouco de sorte no tocante aí a outra situação, né? Que talvez ele esteja vivendo uma situação de indecisão. Isso para ele talvez tenha trazido um pouco de sorte no tocante a essa situação aí, né? Tenha feito ele pensar melhor, ele talvez ele tenha pensado, tenha ido até o seu interior, buscado saber o que está acontecendo, tenha ficado um pouco mais introspectivo. Mas eu vejo que isso aqui, esses problemas dele, eu vejo claramente que é porque ele realmente estava esperando coisas grandes para ele, méritos, conquistas, né? Era o que ele, se ele não estava esperando, era como ele gostaria de estar. Mas eu vi que não aconteceu e o que ele percebeu no íntimo dele é que houve um fim. Houve um fim aí que realmente aquele brilho dele, o status que ele gostava de ostentar, acabou, né? Eu vejo isso muito claramente e o que eu vejo aqui que ele sentiu, ele percebeu que talvez os planos dele, egoístas, não deram muito certo. Esses planos que ele tinha, né, meio que voltados para o seu próprio egocentrismo, trouxe para ele algumas despedidas, algumas partidas, né, algumas separações de algo que na verdade, no fundo ele não gostaria que eu tivesse ocorrido. Mas isso foi culpa dele mesmo. Isso foi culpa dele mesmo, tá? Já no decorrer da noite, se ele não estava com você, eu vejo que ele aí, né, ele tentou, se ele estava com outra pessoa, ele tentou fazer algo novo, buscar algo novo, mas não conseguiu, né? Ele tentou que as coisas tivessem uma movimentação boa, bacana, mas também não conseguiu. E
foi o que teve para ontem. Foi o que teve para a noite de ontem, né? Não foi bem o que ele estava procurando. Se não, essa pessoa que não é você, é uma outra pessoa aqui, tá? Que talvez essa mulher aqui tenha deixado para lá a situação. Talvez ele estivesse esperando que ela tivesse lutado, tivesse esperneado, tivesse feito algum tipo de show, sabe, em busca dele. E essa mulher simplesmente não fez. Essa pessoa não fez, essa pessoa não foi atrás dele ou dela, tá, gente? Quando eu falo assim, ele, vocês adaptam para ela também se o relacionamento de vocês forem com uma mulher. Mas aqui eu vejo que se essa pessoa, se ele tinha ou ela tinha uma outra pessoa, uma terceira pessoa, e se ele está com uma outra pessoa, talvez isso também pode ser referente a essa pessoa aí, tá? Talvez ele estivesse esperando que ela fosse fazer grandes coisas, fosse fazer grande questão, sabe? Pela presença dele lá, e talvez a pessoa nem tchuyou para ele, nem tivesse dado tanta importância como ele gostaria de ter tido. E ele ficou realmente com o ego ferido, tá? Porque os sentimentos dele foram menosprezados aí. E o Dom Juan da tapioca meio que ficou o Dom Juan sem tapioca, viu? Então, assim, brincadeiras à parte, mas eu vejo isso aqui, né? Essa pessoa, ela não teve um Natal assim tão esperado, tão bom como ela gostaria que tivesse tido, não. E se e no tocante a você, ele esperava mais, né? Ele esperava mais de você, mas pelo que eu vejo aqui, ele não teve. As novidades que ele estava esperando de você, acho que você se segurou aí firme, firme, e ele não teve. Bom, aqui nesse montinho 2 eu vejo uma outra situação, óbvio. Aqui é o seguinte, se você tem filhos com essa pessoa, eu vejo que ele teve com os filhos, né? Ele pensou muito nos filhos, no filho que vocês têm, aí, né, por conta de talvez algum tipo de indecisão desse caminho, sabe, um caminho, uma escolha que ele fez, que era uma escolha kármica, era uma missão que ele tinha a ser cumprida, tá? É algo que ele precisava resolver em suas raízes transcendentais, eu vejo isso muito forte aqui. Foi uma escolha que trouxe para ele um determinado sacrilégio, um determinado sofrimento, né? E que traz ainda, mas eu vejo que ele tinha que passar por isso. Ele tinha que passar por isso. Essa decisão para ele trouxe é, essa decisão, gente. Quando eu falo nesse sentido, eu falo assim: se vocês estão separados, você entenda como sendo a decisão que ele tomou, ou que você tomou, que vocês tomaram. Se foi uma briga e vocês passaram o Natal separados, você adapta isso aí à situação mais recente de vocês. Entende? Então, assim, se é uma situação mais recente, acredite, também tinha que ser dessa forma. Vocês não tinham que passar esse Natal juntos. Tá? Se for uma briga e vocês passaram distantes, vocês não tinham que passar esse Natal juntos. Mas se vocês já estão separados, você pode entender da mesma forma. Tá? Essa situação entre vocês estarem distantes um do outro, foi exatamente o que eu acabei de dizer. É caminho dele, faz parte da missão dele, né? E eu vejo que essa decisão dele é algo que assim ele já vinha pensando nisso, né? Porque era como se vocês tivessem algum tipo de acordo. Se vocês eram casados, é, eu vejo claramente aqui que era algo que já não estava indo muito bem. Era algo que não ia muito bem. Talvez vocês estivessem só levando com a barriga, se não você mais ele ou ela, tá?
Eu vejo que esse sofrimento todo era por conta talvez de um novo amor, de um outro relacionamento que ele já tivesse, ou que ele estivesse querendo ter. E no tocante aqui a esse relacionamento, eu via que era alguém, tá? Vejo que se é recente isso entre vocês, você pode ter certeza que se vocês não passaram o Natal junto foi por conta de uma terceira pessoa, né? É alguém que ele encontrou, ele tem como uma boa pessoa, ele tem como uma sorte na vida dele, né? Foi alguém que trouxe problemas para ele e está trazendo ainda. Mas ele vê como alguém assim que para ele também trouxe muita sorte, tá? Alguém que trouxe para ele algumas facilidades, resolveu muitas questões, muitas pendências que ele tinha, essa pessoa resolveu e está resolvendo se ela estiver com ele, e ela trouxe um determinado crescimento para ele. Então assim, esse sentimento que ele tem por essa pessoa trouxe uma determinada redenção, sabe? Uma redenção de algumas questões kármicas que ele tinha, inclusive com você. Inclusive com você, tá? Pelo que eu vejo aqui muito claramente, vocês tinham que viver essa finalização de ciclo, mas ele tende a recomeçar novamente, tá? Tende a recomeçar, se não da forma de antes, com o amor que tinha antes, com a paixão que tinha antes, mas de uma forma afetuosa. Porque ele também te considera como uma boa pessoa, pelo que eu vejo aqui. Ele pode até nem dizer, porque talvez ele esteja meio que desconsolado, meio que distante, meio triste aí, não sei, por alguma questão. Mas ele vê você como uma boa pessoa, tá? E isso faz com que ele sinta por você afeto, sabe, respeito. E por mais que você ache que não, mas é o que eu vejo aqui muito claramente, tá? Isso que vocês tinham que viver era uma questão kármica, é uma questão kármica, tanto no tocante a você, quanto no tocante a esse outro relacionamento que ele possa vir a ter com essa moça, ou com esse rapaz. É uma situação de indecisão, tá? Porque parece que tem algumas coisas aí, algumas coisas acordadas aí, né, que traz uma certa tristeza para ambos os lados. Mas eu vejo que ele pensou sim, tá? Ele pensou em você de maneira muito positiva, pensou no, se vocês têm filho, pensou nos filhos que vocês tiveram, tá? Se vocês não têm filhos, ele pensou nos momentos em que ele esteve feliz com você, certo? Mas ele pensou de uma forma assim, como se ele estivesse aliviado, sabe? Aquela pessoa que está com a consciência em paz. Então, assim, por mais que ele saiba que ele está passando por um caminho, assim, um pouco mais sofrido, um pouco mais desgastante, mas ele está com a consciência dele em paz, tá? Por conta de algumas questões, ele teve algumas surpresas boas, ele tomou conhecimento de algumas situações que para ele, talvez familiares, de irmãos, de primos, não sei, alguém próximo, boas, que para ele foi algo bom, né? E o que eu tenho a dizer dessa situação aqui é que o que quer que esteja acontecendo entre vocês, entenda como sendo algo que você tinha que viver, certo? Ore, ore bastante, agradeça a Deus por qualquer coisa e o que tiver de ser será, tá? Porque aqui está muito nítido, aqui está claramente, aqui está muito claro que é uma situação realmente que vocês têm que viver, que vocês tinham que viver, que vocês tinham que passar, certo? Se vocês estão separados há pouco tempo, eu vejo que ainda vai perdurar uma situação aí de indecisão, eles sem saber bem o que fazer, tá? Mas ele vai permanecer no caminho em que ele já está, tá? Ele vai permanecer nesse caminho. Porque por mais que seja uma situação que deixa ele meio confuso, meio indeciso, né? Por conta de algo que vocês já tinham antes, eu vejo aqui muito claro o que ele tem. Isso aqui pode ser também para o outro lado, tá? Isso aqui, se você é amante aqui na história, você é a amante, né? Eu posso dizer que ele está bastante indeciso. Ele está
sentindo o caminho dele bastante confuso, está trazendo bastante sofrimento para ele por conta de algo voltado para questões familiares, certo? É, e por conta desse sentimento que ele tem com você, que ele tem por você, tá? Então ele está pesando na balança e ele está sofrendo muito por isso, porque de um lado ele tem um acordo aqui, ou um casamento, ou uma relação, algo já certa com outra pessoa, e do outro lado ele tem você aqui, tá? Trazendo algo para ele, trazendo algumas que para ele tem como se ele tivesse encontrado uma pessoa boa, trazendo para ele coisas boas também, tá? Então, de um lado ele vive uma situação em que ele tem que viver porque tem que passar, do outro lado ele tem você, mas eu vejo claramente aqui que o sentimento dele é por você, tá? Mas se você tá numa situação aqui que você é a ex, se você foi casada com ele, tá? Vai permanecer a mesma situação aqui. Se vocês acabaram por conta de uma terceira pessoa, essa situação vai permanecer, tá? Porque eu vejo ele bastante indeciso ainda, seguindo um caminho de sofrimento, que ele está sofrendo ainda, tá? Porque ele precisa se redimir, ele precisa dessa redenção, que ele tinha que passar, ele tinha que viver por questões kármicas dele mesmo com essa terceira pessoa aqui, tá? Isso é um karma que ele tem com essa pessoa, esse sentimento dele por essa pessoa. Sim, chega a ser meio que uma cruz na vida dele, mas é algo que ele vai permanecer, porque é algo que o redime e que quer queira, quer não, para ele vê como sendo vitorioso, tá? Mas, e se você não está com ele, você é a terceira pessoa, você é amante, eu vejo aqui que ele pensou muito em segredo, calado, para si mesmo, ele pensou muito em você, pensou muito nos momentos que vocês têm, pensou muito o quanto que ele é feliz quando ele está com você, tá? Se você é a ex, ele pensou nos filhos, se você tem filho, pensou nos filhos que vocês tiveram, tá? Na felicidade que ele teve ao seu lado também, pensou muito dentro dele, né, calado, pensou no fim que houve, pensou nas possibilidades de manter uma relação com você de uma outra forma, um pouco mais afetuosa, tá? De uma forma, como eu poderia dizer, um pouco mais fraterna. Não uma relação homem-mulher. Eu vejo um sentimento dele aqui por você, mas uma coisa mais fraterna, mais fraternal, tá? Então, assim, é isso aí, né? Aí você adapta a sua situação. Mas em qualquer que seja a situação aqui, ele pensou sim, tá bom? Pensou em você, pensou na situação dele, pensou que ele vai permanecer nessa indecisão, pensou nesse sentimento dele que acabou por uma pessoa e tem por outra, né? Que tem que passar, que tem que viver. Ele compreende que isso é uma questão kármica dele, sabe? Por mais que ele não seja uma pessoa voltada para isso aí, mas ele entende. Ele já é como se fosse uma pessoa assim, que pensasse várias vezes por que ele está passando por isso, por que ele não consegue sair dessa situação. Mas eu vejo que para ele também vê que é como se fosse uma situação boa na vida dele. Então, assim, se relações kármicas são assim, né? Elas não mudam, é, porque a gente quer que mude, tá? Ó, vocês perceberam a mesma coisa do primeiro jogo? A mesma coisa. As cartas saíram de cabeça para baixo, apenas uma para cima. E eu vou fazer essa leitura aqui como está. Bom, aqui eu vejo é, que essa pessoa, ela teve em sofrimento, sabe? Se ela era uma pessoa que ela estava bastante arisca com você, ela não esteve mais. Se ela era uma pessoa que ela estava esperando cometer algum tipo de mentir para você, sabe? Ou se ele estava esperando te fazer uma raiva aí, se vocês não estão juntos, ele estava esperando te fazer uma raiva para que você ficasse pé da vida, sabe? Achando que ele estava com outra.
ou com outro. Se ele estava esperando isso, não aconteceu. Não aconteceu, tá? E se tinha algum tipo de mentira, algum tipo de traição aí entre vocês, alguma fofoca mentirosa, vejo que foi quebrada essa noite. Porque é como se essa mentira tivesse ido abaixo, tá? Essa mentira, essa confusão, esse sofrimento foi por água abaixo. Então, assim, eu vejo que ele, nessa noite de Natal, ele realmente percebeu que tinha alguma mentira, algo aí acontecendo, tá? Algum tipo de traição, algum tipo como eu poderia dizer, atração também, talvez. Se ele estava com ciúmes por uma terceira pessoa aí, ele percebeu que não existe isso, tá? Se alguém mentiu para ele referente a você, você pode ter certeza que ele percebeu aí que era realmente mentira o que estava acontecendo, né? E o sofrimento, a traição aí caiu por terra, né? Por conta de alguém, talvez uma criança, ou um recomeço, algo que não aconteceu, algo que não aconteceu. É como se fosse assim. Eu vejo aqui nitidamente um recomeço na vida dessa pessoa, tá? Um novo início. Alguém, se vocês têm filhos, eu vejo uma criança olhando para uma família que não existe mais, né? Ou uma família desestruturada, ou para a separação de vocês, ou para desunião de vocês, tá? Essa criança ela também estava vendo que algo que poderia ter sido maravilhoso, sabe, abundante da maneira como ela estava esperando, algo bom, algo que tivesse trazido muitas felicidades, muitas novidades boas, tivesse trazido grandes alegrias para ela, não aconteceu, não chegou a acontecer, tá? Mas que isso deu um fim a algum tipo de sofrimento. Deu um fim. É como se essa criança tivesse percebido, ou esse filho, ou essa filha, ou esse irmão, ou esse primo. Quando eu falo criança, porque eu estou falando da hipótese de vocês terem tido algum filho e ele ser criança. Se não, pode ser um adolescente, pode ser um irmão seu, uma irmã, um primo seu ou dessa pessoa também. Não sei, mas teve alguém parente, no máximo, o segundo grau aqui na situação, ou terceiro grau aqui na situação, no caso de primos, tá? Eu vejo aqui que teve algum parente, alguém próximo a vocês, alguém da família de vocês, das relações de vocês, que se deu conta que uma união familiar não existia mais, tá? Que toda aquela felicidade que existia dessa família, dessa união, não existia mais, tá? E que isso trouxe para essa criança, para esse parente, né, o fim de uma mentira, o fim de um sofrimento. E com isso, essa, esse parente aqui, ele se deu conta disso por conta de talvez alguém, um avô, um tio mais velho, um pai, alguém, um parente, tá? Mais velho na história, um amigo, alguém próximo, tá? Que não estava muito bem, percebeu que essa pessoa não estava bem diante da situação, tá? Fazendo com que esse parente observasse a situação, né? Talvez um pai que não tivesse próximo, tá? Estivesse distante. Talvez um tio, um parente que fosse muito próximo, que essa pessoa gostasse muito, que era alguém que, assim, sempre estava bem, sempre trazia coisas boas para essa criança ou para esse parente aqui, sabe? Novidades boas, novidades bacanas, traz uma certa estrutura, uma certa certeza. E essa pessoa se deu conta, ela olhou, viu toda a desestrutura familiar, viu que não existia mais a união de antes, né? E viu que isso era por conta da perca desse parente aqui. Se não fisicamente, mas pelo menos emocionalmente. Ou simplesmente uma questão de distanciamento mesmo, tá? Essa família aqui que antes
era uma união de muita, assim, muita opulência, muito luxo, sabe? Que, assim, talvez vocês fossem, se tivessem uma família que vocês valorizavam muito os bens materiais, estivessem talvez querendo crescer cada vez mais, né? Eu vejo que isso aqui não aconteceu, não está acontecendo, tá? E eu vejo que toda uma situação que vinha acontecendo, que vocês vinham fazendo assim, muito esforço, sabe? Vinham se esforçando muito e não estavam tendo muito resultado no que vocês estavam buscando. Eu vejo que também foi finalizado isso aí, tá? E eu vejo uma mulher, tá? Sendo um pouco rude, talvez um pouco irritada, né? Talvez um pouco, eh, talvez um pouco, como eu poderia dizer. Ela é uma mulher que naturalmente ela é uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que fala sempre a verdade. Mas eu vejo que lá nesse momento aqui, essa pessoa pode ser você, tá? Ou pode ser uma terceira pessoa aqui na situação. Essa pessoa aqui, ela não foi tão direta ou tão sincera como ela costuma ser, sabe? Ela ficou um pouco mais na sua, ficou um pouco mais discreta. Isso trouxe também uma sensação de que as coisas não estavam fluindo da maneira como deveria ser. Sabe aquela pessoa que traz com toda, assim, sempre buscando o melhor, sempre buscando trazer coisas boas, sabe? Momentos de alegria com alguém, um homem talvez mais velho, um homem, uma pessoa próxima que tenha algum tipo de status. Ela era essa pessoa aqui. Ela era essa pessoa que ela buscava trazer isso, sabe? Para essa família. Ela buscava fazer isso, para trazer essa união. E nesse Natal ela não esteve. Essa pessoa aqui que eu falo pode ser você, tá? Ou pode ser a terceira pessoa envolvida aí. Então, essa pessoa aqui, ela não esteve fazendo isso. E eu vejo que esse motivo aqui também está relacionado diretamente a esse outro parente aqui, ou a uma pessoa muito próxima a ela, ou a você, tá? E eu vejo que essa pessoa, ela não quis se esforçar muito para nada dessa vez. Sabe aquela pessoa assim, que sempre se esforça muito? Ela não quis se esforçar. Ela não quis estar dando o seu melhor, sabe? Tá lutando tanto, sabe? Então, com isso, eu vejo que, assim, algumas pessoas, alguns parentes próximos tomaram consciência, sabe? Tomaram consciência que essa família aqui, essa união aqui que existe, tá? Perde muito, perdeu muito e perde muito por falta, quando essa pessoa aqui, essa mulher aqui e este homem aqui, tá? Uma pessoa mais madura, quando essas duas pessoas não estão próximos, estão mais distantes afetivamente ou emocionalmente, ou materialmente, fisicamente falando, as coisas não andam como andavam antes. Porque essa carta aqui, esse jogo aqui, deveria ser assim, ó, um momento de alegria, com uma família grande, ampla, de sucesso, com felicidades, com grandes conquistas, tá? E várias outras coisas que eu poderia falar aqui. Então, assim, essa pessoa aqui, esse jogo aqui poderia ter saído dessa forma, por conta de alguém aqui que traz sempre grandezas, riquezas, estruturas, sabe, bases, com muito esforço, se esforçando muito, juntamente a uma mulher aqui, muito firme, muito forte, muito verdadeira, tá? Esse jogo poderia ter saído assim, mas ele não saiu. Ele saiu assim, tá? Alguém, uma criança ou um parente que se dá conta que a família está desestruturada, está talvez separada, distância um do outro, tá? Aquela alegria de antes que deveria existir não existe mais, tá? Essa criança percebe que ela não tem mais essa estrutura, essa criança ou esse parente aqui percebe que não tem mais a estrutura, ou ele mesmo, tá? Esse jogo aqui pode ser para ele. Ele pode estar aqui percebendo que ele não tem mais a família que ele tinha antes, o equilíbrio que ele tinha antes, o crescimento que ele tinha antes, a alegria, a festividade que ele tinha antes, não teve, tá?
por falta de alguém que para ele era muito importante, tá? Ou para esse parente aqui da família dele, alguém que era muito importante e que não estava, que todo o luxo que essa pessoa trazia e tentava oferecer para a família também não tinha, sabe? Que essa pessoa fazia, estava sempre fazendo, dando o melhor, fazendo tudo por essa família aqui, parecia que estava enxugando gelo, sabe? Fazendo muito esforço para nada, porque ninguém reconhecia, é o que eu vejo aqui. Tanto ele quanto essa outra mulher aqui, que era uma pessoa muito justa, ela tentava trazer de fora, da maneira dela, as conquistas, as felicidades, o sucesso para essa família aqui, e simplesmente ela não se esforçou tanto como ela se esforçou, como ela se esforçava sempre. Então, com essa mulher aqui sem se esforçar, com esse homem aqui sem trazer é, o que ele considera como grandezas, luxos, conquistas para a família, simplesmente quem perde aqui é a família em si. Então, se vocês têm filho, os filhos de vocês deram conta disso ontem, tá? No tocante a essa separação de vocês. Se vocês não têm uma relação normal, essa pessoa se deu conta também, tá? Talvez você fosse uma pessoa que fosse bem relacionada com a família dele e não aconteceu isso também. Não aconteceu isso, né? Então, ele percebeu, talvez ele já estava sentindo falta de alguém aqui, talvez ele já estivesse sentindo falta de alguém que para ele considerava como as bases dele, estrutura, né? Que poderia ser um pai, um tio, como eu já falei, um avô, um parente, um amigo próximo. Ele considerava dessa forma. Ele já estava sentindo falta disso aí, né? Mas ontem ele se deu conta que além dessa estrutura aqui que ele não tinha, que ele perdeu, né? Ele também perdeu aqui e também percebeu que a união familiar que ele tinha, tão ampla, tão abundante, tão festiva, tão feliz, também não teve ontem, tá? E por conta dessa pessoa aqui também. Toda a base aqui dessa alegria dessa família aqui era essas duas pessoas. Se é você aqui, se é você, tá? Eu posso dizer que tem alguém na sua família muito importante, talvez um pai seu, um parente, um primo, que seja alguém que goste de trazer essa felicidade para os parentes, goste de dar um pouco mais de luxo, sabe? O luxo que eu digo é trazer uma comida boa, trazer uma bebida boa, sabe? Para deixar as pessoas mais à vontade, mais felizes. E simplesmente ontem não teve bem isso não, pelo que eu percebo aqui, tá? Não teve bem essa situação não. Mas com isso, uma situação de traição, tá? Uma traição que existia, né, causando muito sofrimento, algo que era assim, talvez voltado assim para uma questão religiosa, de fé, de família, de um casamento, uma mentira referente a um casamento, uma mentira referente a um tipo de fé, de religiosidade, um karma difícil de ser superado, sabe? Uma fofoca referente, colocando em risco a verdade de uma união. Tudo isso caiu por terra ontem. Caiu por terra ontem. Caiu todo o sofrimento referente a essa traição, referente a essa mentira, referente a essa fofoca. Caiu por terra. Então, ontem, essa pessoa, muitas coisas caíram por terra na vida dessa pessoa ontem. Se não caiu por terra, ele percebeu ontem, na noite de Natal, o que estava acontecendo. Se ele não percebeu ontem, ele já vem percebendo. Mas ontem a ficha assim, plim, caiu de verdade. Percebeu de verdade o que estava acontecendo. Percebeu de verdade o quanto que ele perdeu. Perdeu família, perdeu estruturas, bases, alegrias, perdeu o apoio, a força, a verdade, a dedicação de uma mulher. Perdeu aqui todo o esforço, tá? Que essa mulher fazia. Perdeu uma pessoa que ele tinha, o que ela tinha como sendo as bases dele, sabe? Que estava sempre bem e que deixava essa pessoa muito bem também. Essa pessoa perdeu isso, ela percebeu que ela perdeu, se não fisicamente, mas afetivamente. Houve um distanciamento aí, sabe? Perdeu todo o luxo que a família, que essa união tinha, que mostrava para as pessoas,
tá? E caiu por terra uma grande mentira. Caiu por terra uma grande traição. Então, assim, se essa pessoa pensou em você ontem, eu te digo que essa pessoa, ela não teve nem tempo de pensar em você ontem. Porque ontem ele estava sentindo dores profundas de arrependimento. Essa pessoa estava muito arrependida ontem, tá? Do que aconteceu na vida dela, das coisas que ela gostaria de ter, que estivesse acontecendo e não estavam acontecendo. A realidade que ele gostaria, o que ela gostaria de ter, ela não teve, tá? Se essa mulher aqui não é você na vida dele, tá? Que trazia tanta alegria para ele, eu posso dizer que é uma outra mulher. É uma outra mulher muito sincera, muito correta, muito leal que ele teve na vida dele durante muito tempo. E que ele percebeu ontem que ele não tinha mais. Ou que estava distante, estava afastada. Se esse homem aqui não é ele em si, tá? É alguém que ele tinha como muito importante, que também talvez fosse muito próximo a ele, que eram as bases dele, e que simplesmente também caiu, não estavam tão próximo dele assim. Então, assim, eu digo que se você é amante, ele nem pensou em sexo, nem nada com você ontem. Nem pensou. Porque ontem ele estava muito voltado para uma questão familiar, uma desestrutura familiar que ele teve e que ele está passando, tá? E se você é a ex-esposa, algo do tipo, um relacionamento fixo, sério que ele tinha, que envolvia a família aí, eu posso dizer que com essa separação de vocês, talvez você fosse muito apegada aí a questões familiares, paternais que ele tinha, eu posso dizer que ele sentiu muito isso ontem, tá? Ele percebeu talvez o Natal fosse aquela coisa assim bem chula, sabe? Bem chula, aquela coisa assim bem triste, porque ele percebeu que sem você fazendo tanto esforço, sabe, para que as coisas saíssem bem, saíssem perfeitas, saíssem lindas, o Natal dele foi assim um fiasco, né? O Natal dele fica um fiasco, né? E com isso, com isso, se ele estava planejando aqui em continuar uma relação ou, ou fazer algo, sabe, assim, de negativo com você, te trair, sabe, ir atrás de uma outra pessoa, te causar sofrimentos, essa pessoa desistiu ontem, tá? Assim como também, se você é amante dele e você estava esperando que ele tivesse uma noite pensando em você, eu te digo que não. Ele não pensou em você. Porque ontem ele teve uma noite assim de muitos arrependimentos, tá? Muitos arrependimentos com ele mesmo, com uma questão familiar dele, com uma questão própria dele, tá? Ou se ele é aquele cara, que se vocês têm uma relação, tá? E se você é amante dele, vocês estão separados, ele não conseguiu simplesmente enxergar nada ontem. Ele não enxerga nada. Para ele, todo o esforço que alguém pode ter feito aqui, que uma mulher fez, tá? Para ele não valeu de nada. Uma pessoa que talvez essa mulher tenha feito muito esforço para deixar ele bem, deixar ele feliz, deixar ele se sentindo mimado, para ele foi o mesmo que nada, tá? Todo o esforço que essa mulher fez para mostrar para ele que tinha, que a família deles era feliz, era completa, era perfeita, para ele não serviu de nada, tá? Porque para ele é como se o que ele queria mesmo era estar no tchaca-tchaca aí com você e não teve, tá? Então ele estava bem, estava lá, estava tranquilo, mas onde ele queria mesmo estar era em outra situação aqui. Se você é amante e que vocês acabaram o relacionamento, brigaram e acabaram nesse Natal, tá? Se você era esposa, estão separados, posso dizer que ele percebeu, tá? A falta que você faz na vida dele, na família dele, o esforço que você fazia. E se você é amante e está com ele, mas não passou o Natal com ele, eu digo que ele não pensou em você, porque ele tá vivendo realmente uma situação de arrependimento. Ele estava passando por uma situação de arrependimento, talvez não tocante a você, na relação de vocês, não. Tá? Mas algo voltado realmente para a família dele. Então, gente, ó, boa sorte aí para vocês, tá?
Espero que vocês consigam fazer as devidas adaptações, resolver a situação de vocês aí, tá? Um beijo, tchau.